muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Acabaram as férias, né? A gente deu umas férias aí de um mês e só teve bate-papo, né? Nesse mês de julho, no mês passado, né? De julho, e agora nós estamos retomando os nossos estudos. Foi muito bom participar do Papo de Mãe, foi muito bom ouvir mais e falar menos, né? Que geralmente eu falo mais aqui, né? Conduzo o estudo. Mas estou gostando muito, assim, da participação de mais mães aqui na nossa escola de mães. Então, como vocês devem ter percebido, a gente está fazendo uma rotatividade maior aqui entre as administradoras e estou gostando bastante dessa ideia. Obrigada às minhas amigas aí administradoras que aceitaram o desafio de, de estarem aí à frente também, né? E, então, nós estamos retomando nossos estudos agora nós estamos retomando o estudo, fazendo o estudo 10. Então, ontem, uma mãe me perguntou, né, sobre os estudos, se já tinha acabado, ela viu ali o guia de estudo, e viu que a gente está no último estudo do guia de estudo, aí ela ficou preocupada, ela falou, já acabou então os estudos? Aí eu falei que não, ali no final, na última página do guia de estudo, tem um aviso, né, dizendo que o material está em produção, então não se preocupe, a gente está fazendo o estudo sobre a vida e a didática de Cristo, usando a Bíblia e o livro Desejado de Todas as Nações. Quem tem aí já o livro Desejado de Todas as Nações sabe que é um livro grande, né, um livro grosso aqui, ó, esse é o que eu uso. Então, e a gente está só no capítulo 6, então tem muito estudo aí pela frente, tá? Mas quem está entrando agora pode acompanhar, sim, os estudos, não se preocupe, a gente não vai recomeçar, às vezes as mães perguntam se a gente vai recomeçar os estudos. Não, porque como eu disse para vocês, tem muitos capítulos aí pela frente para a gente estudar, mas vocês podem ir intercalando, então você faz o estudo 10 junto com a gente, na outra semana você faz o estudo 1, depois você vai para o 11, depois no 2, entendeu? Assim dá para vocês irem acompanhando com a gente, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Tá aí o nosso guia de estudo. Então, ali no item 2, eu expliquei melhor como que funciona. Nós temos o estudo individual, que é a parte mais importante. Então, eu sempre estou aqui repetindo que o estudo individual é a parte mais importante. Não deixem de fazer o estudo individual de vocês a cada dia, usando o guia de estudo. Aí, o guia de estudo tem os textos sugestivos para vocês estudarem na Bíblia, no Desejado de Todas as Nações, perguntas, comentários, né? No estudo da semana, no estudo 10, não teve comentários meus, né? Teve só comentários do próprio, comentários de Ellen White, né? Quem lê os escritos de Ellen White sabe que são escritos inspirados pelo Espírito Santo, e então ninguém melhor do que ela para comentar, né? Melhor do que meus comentários aí. Eu quero incentivar vocês a buscarem direto na fonte dos escritos inspirados, né? As respostas, né, para as perguntas de vocês. Então, aí, esse é o estudo individual que a gente faz a cada dia, logo cedinho, né? Essa parte mais importante, porque é o momento que Deus vai falar diretamente, individualmente, de forma personalizada com você. Eu digo que é a nossa aula particular com o Mestre. Então, não tem preço, né? Ter uma aula particular com Cristo, com o próprio Deus. E isso que a gente faz no estudo individual. E hoje a gente está fazendo o nosso estudo em grupo, que é a segunda etapa do nosso estudo. Então, a gente vai aqui revisar, na verdade, revisar o que a gente já estudou durante a semana. Então, é um estudo longo e é importante, não se preocupe em fazer o estudo com pressa, né? É importante que vocês confiram cada texto bíblico. Se tiver algum problema, alguma dúvida, alguma questão, vocês podem expor aqui para a gente, tá? A gente, como o material está em produção, a gente pode alterar se necessário, tá bom? E, bom, então vamos lá, né? Vamos ao nosso estudo 10. Quem puder, coloca aí, ativa o vídeo para a gente ficar mais próximo. É muito bom a gente poder se ver. Para a gente que está conduzindo os estudos,
É bem legal a gente poder ver você. Bom, vamos lá então. Estudo 10. Esse estudo me chamou muita atenção pelos detalhes que tem aí ali no livro Desejado de Todas as Nações. A gente conhece muito bem a história do nascimento de Jesus, mas a gente às vezes não conhece alguns detalhes que são muito interessantes, muito importantes para a gente entender todo o contexto, né, toda a situação. Então, a gente viu ali, no estudo dessa semana, que algumas pessoas receberam uma revelação especial do céu, uma revelação de Deus quanto ao nascimento de Cristo, quando Cristo nasceu. Quem tiver feito aí as anotações, eu fiz minhas anotações aqui no próprio guia de estudo, eu imprimo frente e verso, só que depois terminei me arrependendo de imprimir frente e verso, porque eu vi que ficou pequeno aqui, né, o espaço para as respostas. Aí eu fui escrevendo aqui na margem. Mas se você não imprimiu frente e verso, dá para você escrever atrás. Eu não deixei muito espaço aí para as respostas, porque senão ia ficar muito extenso, né, o capítulo. Ou você pode escrever num caderno. Mas, assim, tem vários detalhes aí, né, em cada resposta. Então, por exemplo, aí na pergunta 1, né, como que foi feita, quem foram essas pessoas que receberam a revelação especial do céu e como foi feita essa revelação para elas? Quem tiver feito o estudo, me ajuda aí, pode participar, tá bom? Pode levantar a mãozinha ou pode falar aí, habilitar o vídeo e participar também, tá bom? Então, a gente sabe muito bem, né, lá na Bíblia está escrito que os pastores, alguns pastores que estavam nas colinas de Belém, receberam a notícia do nascimento de Cristo, né? A gente lembra sempre muito bem, assim, dos pastores e dos magos, né? Mas, às vezes, a gente não, esquece que mais duas pessoas também receberam essa revelação do nascimento de Cristo, que foram Simeão e Ana. Quem eram então essas pessoas, né? E como foi feita essa revelação? Então, os pastores, a gente sabe que apareceu um anjo primeiro, né, para os pastores que estavam ali, e depois vários anjos apareceram cantando. E no caso de Simeão, foi diferente. Então, cada pessoa recebeu de uma forma diferente. A gente vê ali na Bíblia que Simeão aparentemente não era uma pessoa, um líder da igreja, ninguém assim especial. Ali não fala que ele era alguém especial da igreja, né? Aparentemente ele era um membro leigo da igreja, mas era um homem diferente, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo que disse para Simeão que ele não iria morrer antes de ver o Cristo. E aí, quando ele chega ali no templo e vê o menino Jesus com os pais, né, sendo apresentado, sendo dedicado a Deus, ele está escrito que ele é profundamente impressionado quanto a ser ele o Cristo. Então, ele recebe ali no momento que ele vê o menino, o bebê, né, ele recebe uma revelação de Deus, de que aquele era o Cristo, né? Essa foi a revelação para Simeão. E Ana? Ana também estava ali no templo, chegou no templo naquele momento, e ela recebe uma revelação ao ouvir Simeão. Quando ela chega ali no templo, Simeão estava falando, né, proferindo uma bênção sobre aquela família, família de Jesus, e quando ela ouve Simeão falando, está escrito ali no Desejado de Todas as Nações, que o rosto dela se ilumina com a glória de Deus. Então, ela era uma profetisa, e ela era viúva e tinha 84 anos, a Ana, né? E o quarto grupo de pessoas que recebeu uma revelação do céu foram os magos do Oriente, que a gente conhece bem, né? Essa parte da história. E como que foi essa revelação? Bom, está escrito que eles viram a luz dos anjos que anunciaram aos pastores. Vocês sabiam desse detalhe? Ontem, no culto da noite, a minha filhinha, de 4 anos, escolheu exatamente essa história para a gente estudar. E aí eu aproveitei e fiz um resumo do que a gente ia estudar hoje, né, do que eu estudei na semana.
E falei desse detalhe, e eles ficaram olhando assim para mim, né, porque não é um detalhe assim que a gente lembra, né, ou conhece muitas vezes. Então, quando os anjos apareceram para os pastores nas colinas de Belém, os magos viram lá no Oriente aquela luz diferente. E eles perceberam, eles viram uma estrela, como se fosse uma estrela, e eles eram estudiosos, né, das estrelas, dos céus, dos astros, e eles viram aquela estrela que surgiu no céu e permaneceu ali no céu. E eles se interessaram, porque eles viram que era uma estrela que não era uma estrela fixa, nem um planeta. Eles viram que era algo diferente do que eles estavam acostumados. E eles tiveram a impressão, né, a impressão do Espírito Santo, de que ela tinha um significado especial. Então, eles começaram a investigar aquilo lá, começaram a investigar, né, as escrituras, as profecias, para descobrir. E aqui, no livro Desejado de Todas as Nações, diz também que eles já tinham acolhido com agrado o que estava nas Escrituras. Está escrito que eles não eram gentios, porque eles não eram idólatras. Apesar de serem considerados como gentios, eles não eram idólatras, e eles tinham algumas profecias, eles tinham acesso a profecias dos judeus, por exemplo, a profecias de Balaão, que falava, né, sobre uma estrela que surgiria, e aí eles já tinham recebido bem aquelas profecias, e como eles aceitaram, receberam aquela luz que Deus tinha dado para eles antes, Deus foi dando mais luz para eles. E esse é um ponto muito importante aqui na nossa história, porque Deus nos cobra conforme a luz que a gente recebe, é proporcional, assim como o dízimo, né? O dízimo é proporcional ao que a gente recebe, a nossa renda. Deus é muito justo, né? E, e ele também cobra da gente, assim, que a gente obedeça conforme a luz que a gente tem, né? O que a gente já conhece. E conforme a gente vai obedecendo, então é assim, Deus mostra para a gente a verdade sobre tal aspecto. A gente entendeu o que a gente deve fazer? Obedecer. E conforme a gente vai aceitando e obedecendo, Deus vai dando mais luz, mais luz. Lembram daquele verso da Bíblia que diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito? Então é assim a vida do justo, né? E Deus foi dando mais luz para os magos, porque eles tinham sido humildes e aceitado o que estava escrito. E eles receberam depois, posteriormente, em sonhos, esse também é um detalhe que a gente não conhece às vezes, né? Eles receberam instrução em sonhos para irem em busca do recém-nascido príncipe. Então, eles tiveram uma revelação em sonho também, olha que interessante. E depois, aí, conforme a gente vai vendo a história, depois, quando eles entram em contato com Herodes, e Herodes depois faz aquele decreto, né? Herodes pergunta para os magos, quando que apareceu essa estrela? E aí, conforme a informação que eles deram para Herodes, Herodes faz aquele decreto depois para matar os meninos de 2 anos para baixo. Por quê? Porque provavelmente Jesus tinha mais ou menos uns 2 anos de idade. Então dá a entender, e a Bíblia diz que os magos que os magos visitaram, chegaram à casa de Maria e não à estrebaria, né? Como às vezes é ilustrado em alguns livros aí infantis, né? Então, dá a entender que os pastores chegaram ali para visitar Jesus quando ele tinha mais ou menos uns 2 anos de idade, né? Então, demorou um pouco, porque dá a entender que eles também ficaram pesquisando nesse tempo todo, né, para entenderem o significado daquela estrela e tudo mais, que apareceu quando os anjos apareceram para os pastores, né? Os pastores ou os magos? Então, primeiro os anjos apareceram para os pastores. Aí, quando aquela luz, aqueles anjos apareceram para os pastores, lá no Oriente, os magos viram uma luz diferente e entenderam que eram uma estrela, né? Eles viram como se fosse uma estrela distante. E aí eles começaram a investigar.
E aí, posteriormente, eles receberam um sonho dizendo para eles buscarem esse príncipe. E aí, de novo, apareceu aquela estrela, quando eles foram em busca do príncipe, né, recém-nascido. Então seria tipo os pastores que levaram, os pastores não, os magos que levaram os 2 anos para chegar até Jesus. É isso que a gente, né, o que eu entendi a partir do estudo que eu fiz essa semana, no Desejado e na Bíblia, né? Então, e como que eram essas pessoas, né, que receberam essa revelação especial de Deus? Qual que era a classe social delas? Como elas eram consideradas pelos judeus e por Deus? Alguém aí gostaria de comentar? Aí eu coloquei Lucas 2:25, mas faltou o verso 37. O verso 37 também fala sobre isso. E os textos do Desejado, né, que também complementam. O que vocês escreveram aí? As suas anotações. Na pergunta 2, como eram os pastores? Pastor de ovelhas é uma profissão, assim, de muito status? Era. A gente entende que não, que era uma profissão, uma ocupação simples. Então, os pastores eram pessoas simples, mas a gente vê, assim, quando está escrito que quando os anjos vieram, apareceram para, o anjo apareceu para eles estavam conversando sobre o Messias, sobre as profecias do Messias. Então, parece assim que eles eram pessoas fervorosas e que realmente Tementes a estavam Deus. tementes a Deus e que realmente estavam interessados nas coisas espirituais, né? Não se fala muito sobre eles, mas é isso que dá para a gente, que eu captei ali, né, no meu estudo. E Simeão? O que vocês viram aí? Eu não tinha tentado para esse estudo. Eu comecei a participar terça-feira passada. Eu acho que eu já cheguei um pouquinho atrasada na aula, então hoje que eu estou entendendo o conteúdo tratado aqui. Mas pelo que eu lembro, assim, do assunto na Bíblia, parece que Simeão ele era um sacerdote, né? Então, eu não Foi, achei, foi ele que fez a apresentação de Jesus, não foi? não, eu não Então eu estou achei, misturando. então, no livro Desejado de Todas as Nações, está escrito que o sacerdote pegou Jesus no colo, né, E não reconheceu. não reconheceu. Ele Isso. não recebeu nenhuma revelação especial. E a gente vai Uhum. ver, e a gente vai ver depois por quê, na outra pergunta, né? Então, Simeão chegou depois que ele já tinha sido dedicado pelo sacerdote. Então, Simeão não era um sacerdote, não era ninguém assim especial, né? Para as pessoas ali, para o povo ali, né? Mas a Mas tinha Deus uma ele promessa de que ele só morreria depois de ver o Filho de Deus, né? A salvação. Rosana. E quais eram as qualidades, assim, as características de Simeão que vocês encontraram aí na Bíblia? Tem algumas características dele. Então, eu não li, como eu disse. Porém, com certeza ele era um homem temente a Deus, né? Até porque para poder ter uma promessa desse tipo para ele, Deus havia feito, né? De que ele não morreria sem ver a salvação de Deus. Exatamente. Então, no verso 25, Lucas 2, 25, está escrito que ele era, Lucas 2, 25, se vocês estiverem com a Bíblia, acompanhem aí. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Olha que linda a descrição dele, né? Justo, piedoso, cheio do Espírito Santo, apesar de ser só um membro qualquer, né, ali da congregação. E Ana? Quem era Ana? Profetiza. Profetisa, né, uma viúva. E como que ela era, assim, espiritualmente? O que a gente encontra ali? Está escrito que Ana, também assim como Simeão, não está escrito nessas palavras, né?
Mas a gente percebe ali, lógico, Ela sempre estava no templo e sempre adorava a Deus noite e dia e jejuava com frequência, né? isso E mesmo. orava muito. Verso 38, né? É, Verso 37. 37. Ela não deixava o templo, adorava noite e dia com jejuns e orações. Esse é uma característica dela, né? Mas muitos líderes judeus, dos judeus, também faziam isso, né? A gente sabe que eles faziam os jejuns, faziam orações, estavam sempre no templo, mas eram hipócritas, como a gente já viu no estudo 8, se eu não me engano, né? Então, isso não é garantia, mas no contexto a gente vê que ela era diferente, que ela não era hipócrita. Ela não fazia essas coisas para aparecer, como os líderes da igreja faziam, né? Que eram os pastores da época, digamos, né? Os sacerdotes, né? E os magos? Quem eram? Como eles eram? Qual era a classe social deles? Como os Eles, judeus consideravam os magos? na época que eu li, que já tem muito tempo que eu li o Desejado de Todas as Nações, diz que eles eram, eles faziam esses estudos com relação aí aos astros, né? E quando eles sabiam a respeito, alguma coisa a respeito do prometido, né? Então, ali no livro Desejado de Todas as Nações, até eu coloquei ali as citações em seguida, né? As citações que têm a ver com a pergunta. Então, abaixo da pergunta 2, a gente tem a resposta aí, segundo o livro Desejado, né? Então, ali diz que os magos eram filósofos, eles eram de uma classe grande e influente entre o povo deles lá. Eles eram nobres, ricos, sábios e também eram homens justos. E eles estudavam, eram estudiosos das indicações da providência na natureza, honrados, íntegros, não idólatras, mas eles eram considerados pelos judeus como gentios. Mas está escrito ali no livro Desejado também que, aos olhos de Deus, eles ocupavam um lugar muito acima dos judeus. Olha só. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o julgamento que a gente faz, né? Para não julgar as pessoas pelas aparências. Aparentemente, eles estavam numa situação pior do que os judeus, mas para Deus, eles estavam melhores. Por quê? Aquela questão que a gente falou da luz. Porque eles tinham recebido com agrado a luz de Deus, e os judeus não, né? Depois eles rejeitaram a Cristo, inclusive, né? Então essas foram as pessoas que receberam uma revelação especial de Deus. Então vão prestando aí atenção nessas características, porque no final a gente vai procurar aplicar a nós mães isso tudo, né? Então Marili, Oi. eu gostaria só de comentar rapidamente que essas pessoas são pessoas diferentes. Desculpa não ligar a câmera, está muito escura aqui. Essas pessoas que receberam essas revelações, eu fico feliz em ver como Deus é maravilhoso em nos apresentar pessoas com características diferentes, com uma classe social diferente. Então, porque muitas vezes, quando nos colocamos no lugar, às vezes a gente se sente ou acima ou abaixo, né? Indigno ou digno demais. E aqui Deus nos apresenta exemplos de pessoas diferentes, né? De viúva, de um homem, né? Então tem homem, tem mulher, tem rico, tem pobre. Então tem assim várias características mostrando que Deus ele se revela a pessoas diferentes. Uma característica em comum, né, que a gente vê entre eles aí, que são justos, que buscam a Deus. Isso é maravilhoso. Então Deus ele chega a todos os lugares, onde as lugares querem, né, que estão dispostos a receber. Eu acho isso maravilhoso. De acordo também com a sinceridade, né? Que se a gente for ver em comum que eles tinham, todos eles tinham um desejo de estar na presença de Deus, de saber quem era Deus, de aprender de Deus. Até o livro Vida de Jesus, né, que é uma compilação do Desejado, vem falando aqui que os pastores, quando eles conversavam a respeito, né, de Deus,
do Salvador prometido, eles estavam orando sinceramente, buscando. Simeão também estava buscando e os filósofos estavam estudando, porque não era do povo deles, né? Eles estavam ali, apesar de não ser o nascimento prometido, não vinha do povo deles, eles estavam inteirados sobre aquele assunto, eles estavam sabendo, estavam procurando saber e buscando o que era. Então, a sinceridade deles estarem buscando, Deus ir revelando, né? Igual o texto de Tiago, que fala que se a gente buscar a Deus com sinceridade, Deus vai mostrando para a gente, né, o caminho que deve ser andado e o que deve ser feito. Vai dando a sabedoria que a gente precisa. Então, em comum acordo, eu acho que também se vê neles essa sinceridade de saber quem era Deus, de saber, assim, quando ele viria, quando ele nasceria. É Humildade, né? interessante essa busca deles, sabe por quê? Quando eu li essa situação aí de que eles estudavam o céu, eu fico impressionada com o fato de que, eu falo, gente, é tanta estrela no céu, como é que esses homens conseguem olhar para cima e conseguir perceber minuciosamente ali algo diferente? Eles Né? ficavam, eles não tinham esses equipamentos que hoje em dia se tem, né? Para poder perceber assim, nossa lá, apareceu algo diferente ali no céu. Como se eles tivessem gravado ali perfeitamente o que tinha no céu, gente. Mas é também uma questão de observação, né? Tipo então, assim, contínuos, né? Os antigos, assim, como não tinham aparelho, então eles tinham essa questão de observar muito, até porque o tempo era marcado por isso, plantações também eram marcadas pelo tempo, então eu acho que por eles serem esses tipos de estudiosos, né, eles ficaram atentos, opa, apareceu uma coisa diferente aqui que não aparece toda vez, todo ano, entendeu? Atentos, né? Uma palavra muito importante. A gente usou essa palavra no nosso estudo anterior. A gente estudou sobre a organização do tempo e a gente viu como é importante a gente estar atentos ao tempo de Deus, às revelações de Deus nas profecias, né? Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, a gente tem que estar atento à natureza, a tudo. Deus, como a gente viu no estudo anterior, Deus coloca sinais em tudo para a gente, né? Em toda a natureza. Então, se a gente estudar a natureza com atenção, né, como disse a Natália aí, a gente vai perceber Deus falando com a gente através da natureza, né? E na Bíblia a mesma coisa, a Bíblia também é revelação de Deus para a gente. Se a gente lê a Bíblia superficialmente, a gente não vai captar a profundidade que tem nela, os tesouros escondidos que só enxergam, só acham quem busca mesmo, né? Avidamente, com atenção, né? Com dedicação, com esforço. E os magos eram desse tipo, que estudavam, né? E eram atentos aos sinais de Deus, né? E por que essas pessoas foram escolhidas por Deus, né? A pergunta 3. Por que elas foram escolhidas por Deus para receberem revelação do céu sobre o nascimento de Cristo? Então, aí tem alguns textos para vocês, né? Eu coloquei alguns textos em Lucas, Mateus e 1 Coríntios, algumas pistas aí, né? Algumas dicas para a gente responder. Então, a gente já viu aqui que eles eram justos e piedosos, né? Esses eram, com certeza, foi um dos motivos, né? Porque Deus escolheu essas pessoas. O que mais que a gente vê aí nesses textos sobre essas pessoas? Olha só que interessante, 1 Coríntios, capítulo 1. Quem achar aí pode ler, por favor. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 24 a 27. Eu acho muito interessante esse texto, ele me chama muita atenção. 1 Coríntios 1, 24 a 27. Alguém achou? Eu achei. Mas 24 a 27, né? Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo
poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. É interessante esse texto. Então, aí fala que Deus escolheu tanto judeus como gregos, tanto pastores judeus como magos do Oriente. Né? Por quê? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Olha só. Então, para os judeus se achavam muito sábios, principalmente os líderes da igreja. Mas será que para Deus eles eram sábios? Aqui diz assim, ó, que muitos sábios não são chamados muitos sábios segundo a carne, sábios aos olhos humanos. Então, a gente vê nessa história que foram chamados, foi um grupo de sábios, realmente sábios, né, estudiosos das ciências, os magos do Oriente eram considerados sábios na terra deles, né? Mas eles são um dos poucos sábios aos olhos humanos que Deus chamou. A gente vê ali, depois a gente vai ver mais para frente na história de Jesus, ali quando ele chamou os discípulos, que eram 12, quantos dos 12 eram considerados sábios pelo povo? Né? Então, a gente vê que a maioria não era. E interessante que Paulo era um sábio, considerado sábio entre o povo dele, mas muitos ali não eram. Judas estava ali entre os mais da elite, né? Entre os mais entendidos, mas a maioria eram simples pescadores. E a gente vê esse padrão na Bíblia toda, né? E isso me dá ânimo até de pensar, puxa, quem sou eu, né? Às vezes eu fico pensando, quem sou eu? Mas quando eu vejo essas histórias, eu falo, nossa, tem chance para mim, né? Tem chance para cada um de nós. Tem gente, através do Ministério Familiarizando, eu tenho conhecido muitas mães, e tem mães, às vezes, que falam, assim, muito tristes e preocupadas, frustradas, assim, eu não tenho capacidade para ensinar meus filhos, né? Não se acham capazes. Mas aqui está escrito que a gente vê aqui que para Deus, qualquer pessoa pode ser sábia, desde que haja como os pastores, como os magos, né? Então, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, os que são considerados pelo mundo como sábios. Então, você vê, por que Deus escolheu pescadores para serem discípulos? E por que Deus escolheu os pastores para dar essa revelação? Depois a gente vê mais para frente que quando os pastores chegaram lá em Belém procurando o bebê, eles saíram falando para todo mundo, né? Que Jesus tinha nascido, e os magos também saíram perguntando para todo mundo onde que estava esse bebê. E as pessoas ali na cidade ficaram sabendo, né? Inclusive os líderes da igreja, que se consideravam muito sábios. E está escrito no livro Desejado de Todas as Nações que eles pensaram assim, quem são eles para falar isso para a gente? Até parece que Deus ia revelar para eles e não para a gente, para essas pessoas, esses pastores ignorantes, para esses gentios. E o orgulho deles e a inveja deles o cegou, está escrito no livro Desejado de Todas as Nações. Então, é bem o que está escrito aqui, né? Então, é para envergonhar os sábios. Isso foi uma vergonha para os considerados sábios entre os judeus. Para os sacerdotes, para os líderes da igreja. Então, essa forma de Deus agir, né? Então, eles eram justos, piedosos, de fé, íntegros, sábios, abertos à luz de Deus, eram humildes, né? E Deus, podemos responder também que Deus escolheu essas pessoas para envergonhar os que se consideravam sábios e fortes, né? Como está escrito. Marili, aqui no livro Vida de Jesus, tem falando um pedacinho assim, falando dos sacerdotes. Os sacerdotes e príncipes judeus não estavam preparados para receber Jesus. Sabiam que o Salvador viria em breve, mas esperavam que viesse como um rei poderoso, que traria poder e riqueza para a nação.
eram por demais orgulhosos para aceitar o Messias como um bebê indefeso. Por isso, quando Jesus nasceu, Deus não lhes revelou o grande acontecimento, mas enviou as novas de grande alegria a alguns pastores que guardavam seu rebanho nas colinas de Belém. A gente consegue ver, como eu estava falando, a sinceridade dos que receberam, e alguém falou aí sobre a simplicidade, né? Alguém, não foi você mesmo, falou assim, que às vezes a gente fica ansiosa. Eu sou uma das pessoas que ficou super ansiosa, tipo assim, não vou dar conta de ensinar. E às vezes meu esposo vem e fala assim, calma, faz as coisas mais simples, não tenta ficar fazendo várias coisas. Que às vezes a gente fica com aquela questão assim, eu me comparei agora com esse sacerdote, né, de ser uma coisa muito grandiosa, de tipo, fazer uma coisa muito grandiosa para ensinar uma coisa muito grandiosa e achar que aquilo vai surtir resultado. E não, assim, as coisas mais simples é o que vão estar ensinando, e assim, essas pessoas, né, em comum acordo que foram escolhidas, elas estavam ali pela simplicidade do que aconteceria e aceitaram a simplicidade do que foi revelado, que viria assim como um bebê indefeso que nasceria e que ele seria o Salvador, não um grande rei que viria com uma pompa, né? E muitos judeus também, a gente continuar lendo, até o parábola de Jesus também fala que muitos judeus eles esperavam esse Salvador na entrada mesmo triunfal de Jesus em Jerusalém. Eles achavam que Jesus tinha que vir com muita pompa, porque ele era o rei, né? Então, às vezes, se a gente for entender a simplicidade, como você está falando, né, como mãe, né, de procurar ser sincera, sim, no buscar, no aprender e praticar o que está sendo buscado, mas também não querer também fazer um estardalhaço na hora da gente for repassar isso para os nossos filhos, né? Fazer também de uma maneira simples. Verdade. E você já respondeu aí a pergunta 4, né? Tem a ver com o que você falou. Por que os líderes da igreja e outros judeus não receberam essa revelação do céu? E por que, posteriormente, os filhos desses judeus foram vítimas do terrível decreto de Herodes? Então, tem a ver com o que a Natália falou aí. Porque os líderes da igreja e outros judeus não, porque eles eram, né, indiferentes às coisas de Deus, ao que Deus estava tentando falar, mostrar para eles. Eles eram indiferentes a Deus e às pessoas. Então, quando o sacerdote foi apresentar Jesus no templo, ele não reconheceu que era Jesus. Por quê? Ali no livro Desejado, diz, deixa eu ver aqui, página 40, acho que na página 40 tem o texto que fala isso. Na página 40, vou compartilhar aqui com vocês. Aqui, ó, esse texto aqui. Página 40. O sacerdote não enxergou através do véu. Ele não leu o mistério além. A apresentação de crianças era cena comum. Diariamente, o sacerdote recebia o dinheiro da redenção ao serem as criancinhas apresentadas ao Senhor. Cotidianamente, seguia a rotina de sua obra, prestando pouca atenção aos pais ou às crianças, a não ser que notasse qualquer indício de fortuna ou elevada posição dos primeiros. Então, você vê, assim, que os sacerdotes, os líderes, os pastores da igreja, eles estavam mais interessados no quê? Em dinheiro. Eles não estavam muito interessados no que Deus tinha para falar para eles, não estavam muito preocupados com as pessoas em si. Né? Então, José e Maria eram pobres, então aquele preconceito que ele tinha o sacerdote tinha com relação às pessoas pobres, o cegou para a revelação que Deus tinha para ele, né? Então, quando eles trouxeram o filho, o sacerdote viu unicamente um homem e uma mulher trajados à moda galileia e no mais humilde vestuário. Então, ele não viu nada demais em Jesus. Então, olha que oportunidade que ele perdeu. Ele pegou no colo o próprio Cristo, o próprio Deus em forma humana, e não percebeu, por causa do preconceito dele, por causa do orgulho dele. Então, será que a gente não corre o mesmo risco hoje da gente abrir a palavra de Deus com
preconceitos, com ideias pré-concebidas, e não conseguir enxergar o que Deus quer nos revelar. Então, às vezes, a gente, como mães, a gente fica ali desesperado, angustiado, ansioso com relação a um problema. E a gente abre a palavra de Deus buscando uma resposta. E será que a gente está conseguindo ouvir Deus falando com a gente, através da palavra dele ou de outra forma? Será que o orgulho também não está nos impedindo de ouvir a voz de Deus? Né? Isso é uma coisa muito... O preconceito, né? De repente, Deus pode usar uma pessoa simples para falar com a gente, mas a gente olha para aquela pessoa e pensa, quem é ela para me falar isso? Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque para Deus não interessa título de faculdade, se é graduado, se tem mestrado, se tem doutorado, não importa se tem dinheiro, se não tem. O que importa para Deus é um coração humilde. É só isso que importa para Deus, né? Então, os judeus perderam essa oportunidade, né? Eles estavam despreparados, está escrito que eles eram ignorantes, orgulhosos, ambiciosos, vaidosos, egoístas, insensíveis à voz de Deus, desinteressados pelas coisas espirituais, infiéis, cegos, eles estavam cegos, fora do caminho, separados de Deus por seus pecados. Será que nós não temos alimentado pecados que têm nos separado de Deus e nos impedido de ouvir a voz de Deus? Eles rejeitaram o Espírito Santo. Quando que a gente rejeita o Espírito Santo? Quando o Espírito Santo mostra para a gente, por exemplo, um defeito de caráter. Fala, mãezinha, você é impaciente. E a gente fala, mas eu sou assim mesmo, porque meus pais eram assim, porque eu fui educada assim, não tem jeito mesmo. E aí o Espírito Santo mostra pra gente de novo, você continua sendo impaciente. E a gente insiste naquele pecado, né? Insiste em agir daquela forma. Vive caindo naquele pecado, né? Se a gente não aceita aquilo que Deus está mostrando pra gente, não busca mudar, pela graça de Cristo, não pelos nossos próprios esforços, a gente está rejeitando o Espírito Santo como os judeus. E eles estavam indispostos a se conformarem com a vontade de Deus. Que triste, né? E a pergunta 5, qual foi a reação dos dois lados, quando eles souberam da notícia do nascimento de Cristo? Qual foi a reação dos pastores, qual foi a reação de Simeão, de Ana, dos judeus e do rei? Agora eu vou correr um pouquinho aqui para a gente conseguir terminar no tempo, né? Então, os pastores, eles foram depressa procurar o Messias. Então, Deus falou, não ficou retrucando, duvidando, não, foram correndo obedecer, fazer o que o anjo falou para eles fazerem. Eles divulgaram o que os anjos tinham dito, glorificaram e louvaram a Deus por tudo o que tinham visto, ouvido e visto. Você vê que sinceridade, né? E Simeão? Está escrito que Simeão tomou a criança nos braços, louvou a Deus, dizendo que agora ele podia morrer em paz. Olha que confiança. Porque ele tinha visto a salvação, abençoou a família de Jesus e profetizou o que aconteceria com o povo e com Maria. Aí, não está escrito que ele era um profeta, mas ele profetizou naquele momento. Né? Que lindo, né? E Ana? Ana, da mesma forma, deu graças a Deus, né? E falou sobre o menino a todos os que estavam esperando a redenção de Jerusalém. Olha, você pode reparar que tem uma característica em comum, né? A gente vai ver também dos magos aqui. Todos eles receberam a luz e já saíram para testemunhar. Então, eu vejo que às vezes a gente é muito tímido para pregar, para falar de Deus, para falar a verdade para as pessoas. Então, aqui na Escola do Mestre para Mães, a gente tem a oportunidade de falar, de desenvolver, de perder a timidez, né? Obrigada, Natália, aí, que participou bastante, né? E eu falo assim para mim, porque eu sou tímida. Talvez não pareça aqui, mas pessoalmente eu sou muito mais tímida. E eu já convidei algumas mães aqui que participam sempre aqui, eu convidei e falei, você não quer compartilhar o que a Escola do Mestre para Mães se tem feito alguma diferença na sua vida, né?
E são mães que falaram que sim, que tem feito diferença. E às vezes, e muitas mães falaram assim, eu tenho vergonha, eu sou tímida, deixa para depois, né? E eu respeito, porque eu também sou tímida, eu sei como que é difícil, né? Mas, gente, é uma oportunidade que a gente tem de testemunhar. Não sei se vocês têm visto os testemunhos, a gente já tem uns 13 testemunhos ali no nosso canal do YouTube, do Ministério Familiarizando. Assistam. Não é bom? Vocês gostam de ouvir testemunhos? Eu gosto, me faz muito bem, me motiva. E aqueles testemunhos estão ali para motivar outras mães a buscarem também ser semelhantes a Cristo, a participarem com a gente aqui desse estudo. Então, deixem Deus usar vocês, né? Testemunhem do que Deus tem falado para vocês, assim como essas pessoas fizeram, né? Então, Ana fez isso, ela saiu já contando para todo mundo, e ela confirmou o testemunho de Simeão, né? E os magos? Qual foi a reação deles? Está escrito que eles viajaram para Jerusalém, seguindo a estrela, e eles só podiam viajar à noite, porque a estrela eles só conseguiam ver à noite. Então, será que foi fácil fazer essa viagem? Foi uma longa viagem. E eles iam estudando e falando sobre as profecias do Messias e sentindo uma convicção cada vez maior de que eles eram divinamente guiados. E eles saíram perguntando aos judeus sobre o Messias, para que eles pudessem adorar, né? Alegraram-se com um grande e intenso júbilo, quando a estrela parou sobre a casa. Ajoelharam e adoraram o menino. Entregaram-lhe suas ofertas, dando-lhe o coração como a seu salvador. Tiveram fé como a do centurião romano. E através da humilde aparência exterior de Jesus, eles reconheceram a presença da divindade. Que lindo, né? Que linda a reação deles. E é essa reação que a gente precisa ter. A gente não pode ter vergonha de falar para as pessoas o que a gente tem aprendido. Essa escola do Mestre para Mães tem sido uma bênção para vocês? Compartilhem. Eu vi que a Rose está aí, a Rosemary até participou na oração no começo. Nossa, eu fiquei tão feliz com o testemunho da Rose. A Rose, já conversamos várias vezes, né, Rose? No WhatsApp aqui. A Rose mora lá nos Estados Unidos e ela tem algumas amigas. E ela decidiu, mesmo sendo tímida e se sentindo despreparada, decidiu fazer um grupo na casa dela, uma escola do Mestre para Mães na casa dela, com 5 amigas, cada uma de uma denominação. E não tem sido fácil, né, né, Rose? Mas ela tem compartilhado as vitórias aqui comigo, e apesar dela se sentir muito incapaz, ela tem compartilhado o que ela tem aprendido usando esse guia de estudo aqui. A Jennifer tem feito isso também, tem uma escola do Mestre para Mães também, né, com a irmã dela. A Karen disse que ia fazer isso com as amigas dela também. Então, a Giovânia também começou uma escola do Mestre para Mães com as irmãs da igreja, com as mães da igreja dela lá na Bahia. Então, olha que lindo, né? E é isso que Deus quer pra gente, que a gente saia contando para todo mundo as coisas boas, né, que Ele tem ensinado pra gente. Agora, por outro lado, qual foi a reação dos judeus? Então, está escrito que eles não deram atenção à notícia dada pelos pastores, eles ficaram surpresos, com medo, desprezaram, né, a notícia e não sentiram alegria, como os magos sentiram, não admitiram que Deus os tinha passado por alto para dar a notícia a outros mais simples do que eles, não foram a Belém para conferir se era verdade a notícia, como os magos foram. Os líderes judeus instigaram o povo a considerar o interesse em Jesus como fanatismo. Cuidado com pessoas que saem dizendo por aí, e cuidado para não ser uma dessas pessoas, que saem apontando o dedo para os outros dizendo, aquele ali é fanático. Cuidado, porque está escrito que Noé foi considerado fanático. Quase todos, na época dele, o consideravam como fanático. Está escrito que Daniel, se vivesse hoje, seria considerado como fanático pelos da própria igreja. Então, por favor, tomemos cuidado com o julgamento que a gente faz das pessoas, né? Ô, Marili? Quem está falando? É Lu. Oi, Lu.
Eu tenho uma irmã aqui mesmo na minha igreja, que o meu modo de viver quando o meu filho, né, eu tento buscar sempre o que Deus ordena que façamos, né, com os nossos filhos. Aí ela me chama direto de fanática, mas eu não ligo não. Isso dói, né, machuca, mas eu não ligo não. Dói, Lu. Eu sei o que é, que eu também já fui considerada assim, pelos da minha própria família. Então, quando a gente busca obedecer a Deus, estudar, a gente vai. Está escrito que os que seguem a Cristo padecerão o que ele padeceu. Então, isso não deve ser motivo de surpresa para a gente. Está escrito, sempre esteve escrito, que a gente vai, assim como Cristo foi chamado diziam que Jesus estava blasfemando, imagina, né? O crucificaram, rejeitaram. O que fariam comigo, né? Eu, Marili, né? Não chego nem aos pés de Cristo. Se fizeram isso com ele, não vão fazer comigo também? Então, não, como a Lu falou, não deem ouvidos. Por mais que machuque, entregue a mágoa a Deus, perdoem e façam como Jesus. Senhor, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E não hajam assim, né? Não hajamos assim, né? E foi aí que começou, está escrito que foi aí que começou a rejeição do povo judeu a Jesus. Foi aí, na notícia do nascimento de Jesus, que começou a rejeição. Porque eles foram orgulhosos, invejosos e obstinados. E Herodes, você vê que os judeus agiram como Herodes também. Herodes também ficou alarmado, convocou os principais sacerdotes e escribas e perguntou onde que o Cristo ia nascer. Chamou os magos para uma reunião secreta, enganou os magos e depois ele viu que ele estava sendo iludido, foi iludido pelos magos, porque os anjos avisaram os magos para eles voltarem por outro caminho e não voltarem a falar com Herodes, né? E aí ele fez o decreto terrível de matar todos os meninos de Belém e dos arredores de Belém de 2 anos para baixo. E está escrito também que Deus permitiu que esses bebês, essas crianças morressem, filhos de judeus, filhos do povo de Deus, do povo escolhido de Deus. Deus permitiu essa tragédia porque o povo era orgulhoso, obstinado, teimoso, despreparado. Mari. Para que a gente não tenha o mesmo risco, né? Desculpa te interromper, só aqui aproveitando para dar tempo, que a Tatiana Duarte comentou aqui, ela fez 2 comentários aqui no chat. Um de uma família que, ao se consagrar mais a Deus, né, mudar, os seus filhos começaram a ler mais a Bíblia, memorizar textos bíblicos, textos do Espírito de Profecia, e eles perceberam que obedecer a Deus no que Deus pedia, eles começaram a ver as bênçãos, né, dos próprios filhos amando a Bíblia, né, e ela comentou que também anuncia a Escola do Mestre para mães, tem visto mães admiradas com esse conhecimento, algumas até dizendo que não entendia a educação dos filhos, que a educação dos filhos era tão importante, e que precisam educar os filhos para o céu, né, então, falando emocionada. Muitas vezes, então, nós vemos que, se a gente não anunciar, outras pessoas não vão saber, não vão ter esse conhecimento que nós estamos tendo o privilégio de ter. Anunciemos. Isso mesmo. Obrigada, Cris, pelo comentário. E essa parte mais aplicada à maternidade, acho que a gente vai deixar para o Papo de Mãe, viu, Joyce? A Joyce que vai coordenar o Papo de Mãe na próxima semana, mas como o nosso tempo já está acabando, né, a gente continua na próxima semana. Mas só terminando aqui a pergunta 7, né, que tipo de pastores eram, então, esses líderes? Porque eles eram os pastores da igreja, né, sacerdotes e rabis e fariseus. Os rabis e fariseus eram os doutores da lei, eram os teólogos da igreja. Mas conforme o que a gente estudou aqui, que tipo de pastores eram eles, na verdade, né? E aqui eu coloquei alguns textos que tem profecias muito tristes. Jeremias e Ezequiel diz que esse tipo de líder de igreja, esse tipo de pastor, são pastores que destroem, dispersam, afugentam as ovelhas, não cuidam delas,
faz com que elas andem errantes, perdidas e se desviem para os montes, andando de monte em monte, ou poderíamos dizer de igreja em igreja, né? Porque, e se você é líder de igreja, como eu já fui também, e sou ainda, né? A gente pode tomar isso para a gente. A nossa responsabilidade é muito grande, a nossa influência é muito grande como líderes de igreja. E a gente pode estar levando outros a saírem da igreja, pelo nosso mau exemplo, pelo nosso mau testemunho, e ficarem perdidos de igreja em igreja, falando, não, vou sair dessa igreja porque aquela pessoa fez isso. Não pode ser a igreja de Deus. E aí sai por aí perdida como uma ovelha errante, como diz aí nesses textos, né? Então, pastores assim, líderes assim, são pastores que apacentam a si mesmos, como está escrito em Ezequiel. São orgulhosos e egoístas. E hoje, será que não existem também leigos, membros leigos que dizem na igreja, gente, chegou a hora do juízo. Hoje, Jesus não está para nascer aqui nessa terra. Qual que é a verdade presente de hoje? É o juízo. A gente vive no tempo do juízo. Nós estamos agora, Deus escolheu um povo para dar as 3 mensagens angélicas que está lá em Apocalipse 14. E nós somos chamados a dar uma advertência dura para o mundo, de que Deus está julgando agora, Cristo está no santuário celestial agora, julgando, nos julgando. E às vezes tem membros leigos, de repente, que estão dizendo assim, chegou a hora do juízo, arrependam-se dos seus pecados. Gente, a gente precisa abandonar os nossos pecados. A gente precisa sair de Babilônia, não que está escrito na Bíblia? A gente precisa sair de Sodoma, né? É o que está escrito, não é? Não sou eu que estou falando. Por favor, não saiam por aí dizendo que a Marília é fanática. Mas muitos são chamados de fanáticos por dizerem isso. Membros simples da igreja. E será que não tem, às vezes, pessoas talvez mais importantes da igreja, líderes, quem sabe, pastores, quem sabe, que estão dizendo, não, não é bem assim, né? Não está na hora, não. Não está na hora de sair de Sodoma. Não se preocupem, fiquem tranquilos, paz e segurança, como está escrito na Bíblia, né? E está escrito que quando estiverem dizendo para vocês paz e segurança, fiquem tranquilos, está tudo bem, virá repentina destruição. Então, por que existe essa escola do mestre para mães? Eu quero concluir por aqui. Porque para nos ajudar a nos apegarmos a Cristo, para nos ajudar a voltar ao sola escritura, né? Pessoas no passado, na Idade Média, deram a própria vida para defenderem o sola escritura, a Bíblia, somente a Bíblia. E hoje a gente, o que a gente faz muitas vezes? A gente fica dando ouvidos para vozes dissonantes, né? Muitas vezes. A palavra de Deus diz uma coisa e o irmãozinho da igreja, o pastor, o fulano tal, o teólogo tal, diz outra coisa, diferente do que está aqui. Gente, a gente não pode ser enganado assim. A gente precisa estudar, por isso que eu falo, a parte mais importante dessa escola do mestre é o estudo individual. Não confie no que eu falo aqui, por favor. Confiram, façam como os bereanos faziam com Paulo, eles faziam isso com o que Paulo dizia, imagina, Paulo, né, muito superior a mim ou qualquer pessoa, e eles conferiam, deixa eu ver se o que o Paulo está dizendo está escrito aqui, é verdade, está escrito. Então façam isso, não acreditem nas minhas palavras, confiram se está tudo certinho aqui, se eu estiver falando alguma besteira, por favor me digam, tá bom? Então, meu apelo hoje, né, para nós mães, é que a gente se apegue às escrituras, que a gente esteja atento aos sinais de Deus, falando a nós mães. Hoje vocês têm aí o dia todo pela frente. Deus vai falar com vocês. Deus está sempre tentando falar com a gente. Quando o seu filho desobedecer, quando alguém pisar no seu calo, Deus vai tentar falar com você, como agir, o que fazer. E você que está querendo mudar, de repente, para o campo e não consegue, você que está angustiado com a educação dos seus filhos, Deus quer falar com você, Deus quer falar comigo. Não deixem que outras coisas distraiam a sua mente.
parem, orem o dia todo, tá? Durante este dia, sempre. Ouçam a voz de Deus, se apeguem às Escrituras. Cuidado com vozes dissonantes, tá bom? Vamos orar para a gente concluir? Desculpa aí, o horário já está meio avançado, né? Já tá 6, aqui no meu relógio é 6h24. O computador está outro horário aqui, 6h31. Mas acho que está em tempo, né? Eu queria ter avançado um pouquinho mais, mas acho que dá para a gente continuar na próxima semana, né, Joyce? Joyce vai ajudar Dá sim. Constantine também, minha parceira, cadê? Tá por aí, que eu já vi ela aí. Então a gente vai estudar, e as meninas também, né? Todas que estão aí, ajudem, por favor, porque vai ser a primeira vez que a gente vai conduzir sozinhas assim, né? Então, todo mundo está convidado a participar, tá bom? Olha lá, Constantine deu um oi pra gente, estou aqui. Legal. Obrigada, meninas. Parabéns aí pela coragem. A Joyce e a Constantine vão colocar em prática o que a gente estudou aqui hoje, hein? Ai, não é com muita coragem assim, não. Mas vamos lá. Deus capacita, né? Amém. Vamos orar, então? Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, nosso Pai de amor e misericórdia, a Ti seja toda a honra e toda a glória. Só o Senhor é digno de honra e glória. Como é bom, Senhor, estudar a Tua palavra. Enche meu coração de alegria, de saber que o Senhor se preocupa com cada pessoa, de que o Senhor pode e quer falar com qualquer pessoa, qualquer que seja a sua situação, seu status social, mesmo que sejamos mal vistos por outras pessoas, considerados como fanáticos, sabemos que o Senhor ama cada um, que o Senhor valoriza cada um, que o Senhor vê o coração, não olha para as aparências. Como é bom saber disso, Senhor, que o Senhor não nos rejeita, apesar de Cristo ter sido rejeitado neste mundo de pecado. Nos ajuda, Senhor, a não rejeitarmos a Cristo. Nos ajuda, Senhor, a estarmos atentos ao que o Senhor tem para nos dizer como mães. Nós queremos tanto acertar, queremos tanto educar nossos filhos nos seus caminhos, dar a verdadeira educação para eles. Nós passamos por tantos desafios a cada dia, tantas dificuldades. Mas como é bom saber, ter essas promessas e saber que o Senhor pode falar com a gente, assim como o Senhor falou com Simeão, com Ana, com os magos, com os pastores. Nós também queremos estar entre essas pessoas que recebem revelações de Ti, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz hoje, falando ao nosso coração claramente. Este é o caminho, andai por ele. Nos ajuda, Senhor, a não nos desviarmos nem para a esquerda nem para a direita, mas nos ajude a andar, a fazermos exatamente o que o Senhor nos diz, sem dar ouvidos para vozes dissonantes que existem por aí. O Senhor nos fortaleça para agirmos conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Bom dia para todos, para todas, e até a próxima terça-feira com o nosso Papo de Mãe. Na escola do mestre aprendi a amar de corpo, de alma e mente ao Senhor, como folhas de outono, espalhar a mensagem, orar, vigiar e servir ao Senhor, ter a cada manhã minha hora tranquila, buscando a Jesus em primeiro lugar, reunindo-me junto ao altar da família, moldando meu caráter para ao céu levar, familiarizando-nos com Deus e Sua palavra, praticando a verdadeira educação.
propósito divino, a obra da redenção. A primeira lição deve ser conhecer e compreender a vontade de Deus, lendo seus atributos nas coisas que fez. Eu me fortaleço, me aproximo de Deus. Foi assim que aprendi as palavras da vida. Ao me sentar, levantar e andar, no meu lar compreendi a minha missão, a mensagem ao mundo eu vou proclamar, familiarizando-nos com Deus e sua palavra, praticando a verdadeira educação, restaurando a imagem do Criador, um propósito divino, a obra da redenção, familiarizando-nos com Deus e sua palavra, praticando a verdadeira educação, restaurando a imagem do Criador, um propósito